Olá, começa agora mais um Beneficência na TV. Diante do nosso cenário atual da pandemia que se alastra pelo mundo de coronavírus, nosso programa não podia deixar de falar sobre o assunto. Será que o porquê que é tão necessária essa parada, essa quarentena, que as pessoas fiquem em casa, a higienização adequada? No programa de hoje a gente vai estar conversando com os especialistas aqui da Beneficência Portuguesa e como a Beneficência está se preparando para receber os possíveis pacientes de coronavírus. Então não saia daí, no ar, Beneficência na TV. Bom, no programa de hoje, especial, vamos falar sobre o coronavírus. Eu converso com ele, que é o infectologista aqui da Beneficência Portuguesa, Dr. Sérgio Feijó. Doutor, tudo bem? Obrigada pela participação aqui no programa da Beneficência. Há 3 semanas atrás, sendo que hoje nós estamos gravando no dia 19 de março, numa quinta-feira, há 3 semanas teve uma palestra com o senhor aqui, onde o cenário era outro. As pessoas estavam vindo trabalhar normalmente, as escolas funcionando. Hoje, nessa data, o cenário praticamente mudou. A Câmara já decretou um estado de calamidade no país. Há necessidade disso tudo, doutor? Obrigado pela oportunidade de tentar esclarecer algumas dúvidas. 3 semanas atrás nós estávamos nos preparando, descrevendo o que estava acontecendo em alguns lugares do mundo. Há 3 semanas atrás nós falávamos de uma doença na China e no Irã. Falávamos muito pouco da Itália. Já tínhamos casos na Itália, mas muito pouco. 3 semanas depois a China controlou a transmissão interna deles. Eles decretaram hoje que não tem mais circulação comunitária na China, os casos são importados agora, então agora os chineses já estão recebendo os doentes. A Itália, que era um país que estava começando a está nessa emergência de saúde pública, a Espanha numa emergência de saúde pública, os Estados Unidos entrando em emergência de saúde pública, o Brasil decretando estado de calamidade. Então a onda que há 3 semanas atrás nós estávamos, os técnicos, o próprio Ministério da Saúde naquele momento já vinha alertando, já vinha preparando, a onda começou a chegar. O impacto na saúde pública, como a gente previa lá no começo de março, principalmente na região metropolitana de São Paulo, já é uma realidade. É uma epidemia que, se nós fizermos a lição de casa de forma adequada, nós ainda podemos inverter a curva, né? Usando uma figura de imagem que um colega usou, como se a gente estivesse lançando um foguete para o espaço. Então, a gente tem que fazer com que esse foguete não chegue no espaço, que ele mude a curva, que a curva fique mais, que ele vá para o mar, que ele não vá para o espaço. Então, a gente tem que fazer isso. É motivo de pânico? Não, é motivo de preocupação. O pânico não ajuda em nada. As informações estão sendo transparentes, estão sendo claras. Uma parte considerável da população já entendeu a importância das medidas que estão sendo preconizadas. As autoridades que têm o poder de decidir o caminho estão tomando as medidas de forma diária, de forma incisiva. E nos locais que são necessários, as medidas são mais drásticas. E vão ter que ser drásticas para poder conter a transmissão do vírus. Então, a vida das pessoas vai ser impactada? Com certeza, todos nós, direto ou indiretamente, já estamos com a vida impactada. Isso tem repercussão econômica, isso tem repercussão na saúde, tem repercussão na educação. A sociedade vai ter que tomar uma decisão, que é o enfrentamento. Os lugares, os países que conseguiram diminuir a velocidade da transmissão do vírus, fizeram essas medidas. Quanto mais precoce você institui a medida, menor é o impacto da circulação do vírus. Doutor, se fala muito, a imprensa inteira está falando disso praticamente quase que boa parte do dia, falando sobre o coronavírus. Até o momento da gravação de hoje, nós temos 4 casos de óbitos confirmados no estado de São Paulo. Mas se fala muito cuidado com os idosos, né? Aos idosos não sair de casa, procura não ir na casa dos idosos, criança. Por que os idosos são os mais afetados? Quais são as consequências disso, de um vírus desse para os idosos? De maneira geral, quando a gente pensa na nossa espécie,
A partir dos 60 anos, o envelhecimento vai somando doenças. E isso aumenta progressivamente. Então, a probabilidade de eu ter uma pessoa de 80 anos que tenha, por exemplo, diabetes, hipertensão, insuficiência cardíaca, doença renal, doença neoplásica, um câncer, estatisticamente é maior. Provavelmente em números absolutos não é maior, mas proporcionalmente é muito representativo. E quando você tem um vírus que ocorreu um transbordamento, saiu de uma espécie, entrou na espécie humana, conseguiu se multiplicar dentro da nossa espécie, e ele gosta muito da onde? Das células do pulmão. Então você pega uma pessoa que já não tem uma vida, a maioria não tem uma vida completamente saudável, então você vai ter um substrato para que essa doença consiga desequilibrar a conta. Então se eu tenho um paciente que já vive com insuficiência cardíaca, mas fora dessa situação ele vive com limitações, mas se ele pega uma doença que basicamente vai mexer com a capacidade dele de absorver oxigênio, ele vai entrar em risco de vida. Então, o idoso estatístico, aí vem o dado estatístico. O que os chineses nos ensinaram desde lá do final de janeiro até esse momento? Que 20% das pessoas com mais de 15% a 20%, aí os números variam, mas as pessoas com mais de 80 anos morrem mais. As pessoas com mais de 60 anos morrem mais. Então, a idade interfere na mortalidade, não interfere na capacidade de se contaminar. Quando a gente sabe que você tem uma probabilidade maior de um desfecho, que é a morte, que é o que todos nós temos que evitar, como é que eu faço para... Eu não tenho um remédio para tratar. Como é que eu faço para que essa pessoa não entre nessa estatística? Eu tenho que impedir que o vírus chegue até ela. Se a gente levar em conta que uma pessoa idosa, via de regra, ela precisa de ajuda, não é uma regra absoluta, mas é uma realidade. Eu preciso que a pessoa que chegue até esse idoso esteja saudável, esteja protegido, higienize a sua mão, higienize de forma absoluta a mão, de forma correta, com álcool ou com água e sabão. Falar é relativamente fácil. O problema é como é que você fala para um neto que até 15 dias atrás era a avó que cuidava dele durante o dia inteiro. Como é que você fala para esse neto que ele não vai poder mais ficar em contato com o vovô, com a vovó? E pelo outro lado, como é que eu falo para essa vovó e para esse vovô que cuidaram dos filhos, estão cuidando dos netos, que eles não vão poder cuidar dos netos? Então, é uma situação de mudança de situação drástica, mas é a única forma que nós temos para protegê-los. Nós temos que separar os idosos. Quando se fala em grupo de risco, tirando agora os idosos, a gente tem pacientes cardiopatas, hipertensos, diabéticos, com problemas respiratórios. Gestantes também entram nesse grupo? Interessante essa pergunta. A gente aprendeu com o H1N1, lá em 2009, que as gestantes eram pessoas que tinham uma probabilidade maior de morrer naquele momento. Até o momento, a literatura é pobre quando a gente fala de Covid. Tem alguns trabalhos também chineses, tem um trabalho que a gente está mais ou menos seguindo de referência, de 9 mulheres que se contaminaram, que pariram, né? Então todas foram parto cesáreo, e que tiveram evolução absolutamente normal. Mas as informações são muito pobres ainda. O que a gente sabe, de novo, não falando de Covid, mas falando de outras situações, é que, por definição, a grávida é imunodeprimida, né? Porque o sistema imunológico da mulher tem que trabalhar numa velocidade um pouquinho mais baixa para suportar a gravidez. Então, a gente normalmente tem um cuidado redobrado com grávida também por isso, né? Mas, estatisticamente, até o momento, a gente não parece assim, ter grandes diferenças em relação à gestante. Tem que ser preservada sim, porque na dúvida, preserve, né? É uma situação diferente, ela está gerando uma vida, ela está num metabolismo acelerado para produzir uma vida, então deve-se tomar cuidado com a gestante sim, mas na literatura hoje a gente não tem, a gente tem ideias, a gente tem teorias, mas números absolutos, nós, pelo menos até ontem à tarde, por coincidência eu estudei isso, não encontrei grandes diferenças.
Eu acho que a gente tem que pensar do mais simples para as coisas que envolvem outras coisas. Evitar aglomeração. Nesse momento, isso é fundamental. Então, quando nós formos treinar alguém hoje, nós temos que aproveitar a tecnologia. Então, treinamento hoje em sala fechada, o risco não compensa o benefício. Então, você vai usar, todo mundo usa o celular para receber notícia, né? Talvez não, com certeza vai usar o celular para perder 2 minutinhos, treinamentos curtos para que a pessoa possa ver e tocar a vida. Então, aglomeração fora. E quando eu digo aglomeração, é aglomeração em todo sentido. A gente não pode ter aglomeração na praia, a gente não pode ter aglomeração num evento religioso, a gente não pode ter aglomeração numa situação, num setor público. A gente tem que evitar. Só que estão coisas que são inevitáveis. Então, se for inevitável, você tem que manter uma distância de pelo menos 2 metros entre as pessoas. Fácil falar, eventualmente impossível realizar. Como é que você vai fazer isso no transporte público? Então, assim, quando você está no transporte público, qual que é a recomendação? Etiqueta respiratória, quem está sintomático, lembrar de não usar as mãos. Então, a capa do Batman, né? Você use a dobra do cotovelo para proteger as vias aéreas. Se você não tiver condição de fazer isso, estiver de manga comprida, use a manga, mas evite usar as mãos. Tenha lenço descartável, usou, joga fora. Então, essas 2 primeiras medidas. Essas são as medidas simples. Ficar em casa, você se expõe menos quando você fica em casa. Então, poxa, mas eu preciso ir no mercado. Sim, se você vai no mercado, não precisa ir você, seu marido, os 2 filhos, principalmente a avó que adora o mercado, não vai. Você escolhe a pessoa que teoricamente é mais jovem, mais saudável para ir no mercado. Faça as compras de forma contínua, não adianta estocar, não adianta... veja, porque se a gente pensar individualmente, pode ser que falte para todo mundo. Não tem nenhuma previsão de fechamento de mercado. É um momento de pensar no coletivo, né, doutor? Nenhum momento, nos países que decretaram restrição de movimento, fecharam o mercado, farmácia, hospital, sabe? Então, assim, o mercado está lá, se as coisas continuarem disso. Você não gosta de cozinhar? Peça delivery. Os deliveries no mundo têm funcionado muito bem. A máscara deve ser utilizada por quem está sintomático. E não necessariamente sintomático com Covid. Se você está com resfriado, você não está com febre, põe a máscara em consideração a outra pessoa, para você não transmitir um outro vírus para essa pessoa. Que é um conceito que nos países latinos nós não temos. Quem tem isso de forma muito enraizada são os japoneses. Os japoneses, mesmo fora de epidemia, você vê as pessoas usando máscara. E uma parcela considerável dessas pessoas está usando máscara em consideração ao próximo. Doutor, muito obrigada. A gente vai estar falando, eventualmente, com certeza vou estar procurando o senhor para a gente estar voltando a falar sobre o assunto, mas eu queria que o senhor deixasse um recado, então, para aquela pessoa, para que conscientizar de que a gente tem que ficar em casa, temos que pensar no coletivo, e ficar em casa não é férias, é trabalhar home office ou não trabalhar, não são férias, né? Não é para ir para a praia, ir para um restaurante, tomar cervejinha no bar, é ficar em casa. Então, se o senhor tivesse que definir isso hoje, tudo isso que está acontecendo, essa pandemia, o que o senhor definiria? Fique em casa, proteja os idosos, higienize as mãos adequadamente, só procure serviço de saúde se você realmente necessitar. Se você está com um resfriado, como tantos outros, fique em casa. Falta de ar, hospital. Tem alguma comorbidade, alguma outra doença séria e começou a ter febre, procure assistência médica. Mas para uma pessoa que não tem comorbidade, fique em casa. Essa é a mensagem desse momento. Obrigada mais uma vez. Então, para você que está em casa e está assistindo o programa da Beneficência, a enfermeira Juliana vai explicar agora como a forma correta para se lavar as mãos. Oi, Cris. Tudo bem? Meu nome é Juliana, sou enfermeira da CCH aqui da instituição. Vou demonstrar a técnica da higienização das mãos. Vamos lá. Abriu a torneira, molhou as mãos, colocou uma quantidade significativa de sabonete líquido, espalha pelas mãos, flexiona entre as digitais, dorso da mão entre as digitais,
a outra mão, dorso dos dedos entre a palma da mão, dedo polegar, outra mão, dedo polegar, esfregar as digitais, outra mão, punho e fazer um enxágue. E agora desligar a torneira com o papel toalha que eu utilizei para fazer a secagem das mãos. Lembre-se que a técnica para higienização das mãos, tanto com água e sabão e a utilização do álcool gel, ela é a mesma. Em tão pouco tempo, gastando apenas 60 segundos, você pode estar salvando vidas. Muito obrigada e vamos em frente. Bom, eu converso agora com o Dr. de Reiso, que é o nosso coordenador aqui do Pronto Socorro da Beneficência. Doutor, como é que está a movimentação do pronto-socorro? Está enchendo? Está vindo muita gente? Como é que está hoje a situação do pronto-socorro aqui da Beneficência? Com certeza o movimento aumentou. Com certeza esse aumento se faz sentir nos números. As pessoas estão mais assustadas, as pessoas estão mais aflitas. A informação é sempre necessária, mas é lógico, alguns reagem a uma informação às vezes com alguma noção de maior medo, de pânico e procuram uma orientação e às vezes é necessário falar com um enfermeiro, falar com um médico para ter essa orientação. Então as pessoas vêm. E então já nós temos notado nos últimos 10 dias esse afluxo de pessoas é maior. A gente tinha uma ideia que isso poderia diminuir pelo receio, por as pessoas serem orientadas a não comparecer, mas isso não aconteceu. Agora, doutor, tem algum caso aqui de suspeita ou já confirmado na Beneficência Portuguesa? Não, nós não temos nenhum caso confirmado. Nós tivemos casos suspeitos, tivemos colheita de material. A partir do dia 13 nós começamos a colher material. A gente faz uma conversa com a vigilância do município, faz uma amostragem desse caso, se chega à conclusão se a colheita é válida ou não. É lógico, sempre se usa o critério médico também, além do critério epidemiológico. E, havendo a necessidade, a gente colhe, o material é encaminhado ao LUTS, mas nós ainda não temos confirmação de nenhum caso. Uhum. Quando se fala em sugere quadro, as pessoas, a gente sabe que o Covid-19, os sintomas praticamente são mesmo que uma gripe. Então, aquela dor no corpo, tosse, coriza, a pessoa, eu estou gripada, será que eu estou com o Covid? Como é que faz? Quais são os sintomas mesmo que a pessoa deve procurar um pronto-socorro, até para evitar que um simples resfriado você venha para cá e acabe também pegando alguma coisa maior? Quais são os sintomas principais, doutor? A gente tem dado especial atenção para a febre, presença de tosse normalmente seca. É descrito também a dor de garganta, mas qualquer quadro gripal pode dar dor de garganta e pode dar uma amidalite também dá. Então a febre e a tosse para nós são os dois quadros principais, as duas queixas principais. Se dá nesse caso muita atenção ao chamado vínculo epidemiológico. O vínculo epidemiológico é a história do doente em relação a ter viajado para um lugar onde haja transmissão, onde esteja acontecendo um grande número de casos. É o caso do exterior, Itália, Estados Unidos ou outras coisas. É aquela pessoa que, embora não tendo viajado, teve um grande contato com um local de risco. Por exemplo, a pessoa fez uma viagem de avião dentro do Brasil mesmo, a pessoa esteve num aeroporto, a pessoa esteve num navio, mesmo sem confirmação de caso, essa pessoa é uma pessoa que tem uma história suspeita. E aquela pessoa que tem um familiar próximo, entendeu? Que é altamente suspeito e que essa pessoa também deve guardar o seu isolamento social na sua residência. O que a gente quer dizer é assim, pensar muito bem, coriza, nariz escorrendo, um pouquinho de nariz entupido, às vezes só a dor de garganta, isso pode ser tratado como um quadro gripal em residência, não precisa a pessoa estar se deslocando ao hospital. O grande fator que diferencia ficar em casa e ficar no hospital se chama desconforto respiratório. A pessoa que começar a ter questão de falta de ar,
Ou seja, essa pessoa começa a não ventilar bem, ter desconforto para respirar, ter sintomas relacionados a cansaço muito fácil, essa pessoa deve vir ao hospital. Então, eu acho que o divisor de águas, para se dizer, vou sair de um isolamento e vou ao hospital, é esse. A gente compreende que as pessoas, nós temos um hábito de resolver nossas coisas de forma imediata. Nós, todos brasileiros, somos assim, inclusive nós médicos. Mas a nossa diarreia é sempre a pior diarreia. Doutor, medicamento, porque as pessoas têm aquela mania de se automedicar. Eu estou com uma gripe, vou tomar um remedinho para gripe, uma tosse, vou tomar um xarope. O que pode tomar e o que não pode tomar? Olha, na realidade assim, a gente só sugere usar antitérmicos, analgésicos e mais nada. Com certeza não se deve usar nesse momento descongestionante, as drogas que fazem ressecar a secreção, que não são boas. Não se deve usar antibiótico à toa, porque nós estamos falando de uma doença viral, mas a gente não pode esquecer que tem diabetes, tem infecção respiratória por bactéria, que só agravaria o problema. É sugerido não se usar cortisona na fase aguda. Tem a questão da vitamina C e cama. Oxe, é uma gripe, vamos lá, vitamina C e cama. Não existe grande motivo científico para se usar vitamina C. É uma coisa mais do hábito do que de outra coisa. Eu adoraria usar, por exemplo, minha avó dizia que o melhor remédio para a gripe não era nada do que a gente fazia, era o chá de limão quente. E eu sempre fui tratado de gripe com chá de limão quente. Mas a gente sabe que tem um efeito só de melhorar a nossa condição, mais nada. Essa coisa de aumentar o sistema imunológico também, que a gente vê muitas notícias fakes, a gente não pode nem chamar de notícia, né? Porque fake, mas rolam muito nas redes sociais, olha, mel com não sei o quê, come tal alimento que vai fazer bem, vai fazer vitamina C, isso vai evitar. Isso tudo é mentira. Nada vai aumentar o teu sistema imunológico. Veja bem, não tem como eu fazer isso. Qual a melhor forma de um diabético, por exemplo, aumentar o seu sistema imunológico? É ele cuidar do seu diabetes e deixar esse diabetes o mais estável possível. Ele já é um imuno suprimido de base pela doença dele. O paciente da oncologia, da mesma forma. Então, eu posso usar remédios que melhorem um pouquinho a defesa da pessoa, controlando muito a doença dele de base. Essas coisas que, infelizmente, os fake news que estão aparecendo. Ontem saiu um fake news falando de um médico internado e quem passou o fake news para todos, meio revoltado e meio se divertindo com a situação, foi o próprio médico citado no fake news e ele estava na casa dele, com a família dele e tomou um susto ao saber que ele estava internado num hospital da região. Eu acho que são situações quase criminosas. Exatamente, para um médico principalmente. Eu acho que a gente deve tratar isso como primeiro passo para que isso não progrida, a gente não pegar, compartilhar, passar para o nosso grupo de WhatsApp, transformar aquilo numa notícia nossa para os outros. Esquece isso. A gente tem um momento assim, nossas autoridades estão dando, por enquanto, uma condição de capacidade muito boa. Ontem a Inglaterra, já no auge da crise, suspendeu aula. E as nossas estão suspensas desde a semana passada, sem a gente ter tido caso. Ninguém perguntou, quando suspenderam as aulas, era certo ou era errado? Agora a gente vê que era certo. A gente vê a Europa inteira numa catástrofe praticamente e agora tomando medidas. As medidas aqui foram tomadas anteriormente. Então vamos confiar na autoridade, vamos confiar no que eles falam. O maior interessado em divulgar o número de casos, porque amplia o cuidado, são as próprias autoridades. Então ninguém vai omitir. Tem um doente, 2, 10. Se tiver, a gente vai falar. Okay. Doutor, obrigada. Só para a gente encerrar, porque a gente está entrando agora, vai entrar em breve no outono, e nessa semana que vai se iniciar, o governo já liberou, antecipou a vacinação. É importante tomar vacina nesse momento. Ela não protege do Covid-19, mas das outras gripes, e é importante. Dessa forma você se protege. Isso é uma forma correta de se proteger. Vale a pena para todos nós, idosos, eu me incluo nesse grupo, se colocar logo na frente, não fazer fila, não se aglomerar para tomar vacina, programar um melhor horário, mas ir tomar vacina sim. Doutor, obrigada mais uma vez pela sua participação e agora você vai ver quais são as mudanças que foram feitas aqui no hospital, com todo o quadro de funcionários, com a nossa administradora Néria. Bom, inicialmente nós criamos um comitê de contingenciamento para enfrentamento da Covid-19.
porque os casos, a gente sabe que esses casos só tendem a aumentar com o passar do tempo, e seguindo protocolos do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde. Então, nós compusemos esse comitê, formado pela diretoria técnica do hospital, uma diretoria técnica médica, a administração do hospital e a gerência de enfermagem e a administração. A primeira ação realizada foi estabelecer a separação desses pacientes com sintomas, né, da Covid-19. Então, nós criamos um pronto-socorro especial para eles, para esse atendimento, para esse primeiro atendimento, para descartar a doença ou para torná-la como um caso suspeito, porque a gente precisa fazer as coletas, né, de amostra, e a partir dessas coletas e desse exame positivo ou negativo, a gente estabelece se é suspeito ou é confirmado. Até agora, a gente não tem nenhum caso confirmado no hospital. Os funcionários que têm o primeiro atendimento, a recepção do pronto-socorro, as recepções do Santo Antônio, as recepções do nosso ambulatório de químio, de rádio, todos eles já estão usando máscara cirúrgica, com as trocas estabelecidas, né, pela Comissão de Infecção Hospitalar. Então, eles já sabem o tempo que eles podem utilizar aquela máscara, quando trocar. Então, nós colocamos máscaras em todos. No caso do pessoal de enfermagem que fica na triagem, elas já usam a máscara também e já fazem o acesso ao sistema da vigilância epidemiológica. Nós estamos, pelo menos por enquanto, suspendendo todos os exercícios fisioterápicos, né, que os fisioterapeutas caminhavam com os pacientes pelo hospital para fazer exercício, que a gente tem jardim, tem corredores, tal, então para eles é muito melhor fazer exercício, né, deambulando. Então a gente suspendeu temporariamente esses exercícios. O trânsito de acompanhantes, de visitantes, a gente também está pedindo que eles permaneçam nos quartos, né, porque eu não tenho nenhuma doença ainda, mas a gente já tem que ir educando essas pessoas. No caso dos funcionários, a mesma coisa, quanto menos eles transitarem pelos corredores, melhor. A gente sabe que isso faz parte da rotina deles, mas eles têm orientação, faz parte até da atividade deles, né, das orientações de precaução padrão. Vale frisar que as visitas, né, de pacientes internados estão suspensas no momento. Nós estamos permitindo, no caso de pacientes que têm indicação de acompanhantes, por exemplo, os maiores de 65 e os menores de 18, aqueles pacientes que têm uma dependência total de uma pessoa, a gente está permitindo um acompanhante, mas as visitas não. No caso das UTIs também não existem visitantes, não existem acompanhantes. Nós estamos mantendo na UTI a permanência de uma pessoa no horário que seria do boletim médico para saber o estado de saúde do paciente. Mas visitas a gente não tem mais. A gente está orientando, está enfatizando muito o uso do álcool gel em todas as possibilidades, porque na entrada de um quarto, na saída do quarto, a lavagem de mãos, a gente está focando isso exaustivamente em todos os profissionais, não só os da assistência, né, mas todos os profissionais, a gente está insistindo muito. Foi disponibilizado álcool em gel no hospital inteiro, nos corredores, nas salas de trabalho, em todos os locais, nas bancadas de atendimento. Então, a gente está distribuindo material que é para não ter a disseminação da doença. Então, focando bastante a questão da higienização. Bom, Beneficência na TV fica por aqui. Espero que você tenha tirado as dúvidas e lembrando sempre da importância de ficar em casa, fique na sua casa, saia extremamente se for necessário. Faça a higiene correta, lave as suas mãos, use o álcool gel e, por favor, não aceite as fake news, não acredite nas mensagens enviadas via WhatsApp e redes sociais. Leve sempre em consideração as notícias que são feitas pelos programas de jornalismo da nossa região e do cenário nacional. Na próxima semana eu volto com mais Beneficência na TV. Até lá! Beneficência na TV.